Você já ouviu falar que você deve controlar os seus sentimentos, controlar os seus pensamentos? Ou melhor, dá uma olhadinha nessas frases que eu separei para vocês, que circula aí pelas redes sociais. Dá uma lida nelas. Será que é possível? Será que é possível a gente ter tanto controle assim dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Eu vou dizer para vocês que não. E ainda vou mostrar. Vamos fazer um primeiro exercício. Tente ficar 1 minuto sem pensar numa bolinha de tênis. Vamos lá, fica aí, 1 minuto, sem pensar na bolinha de tênis. E muito menos pensar naquele sulco branco que tem na bolinha de tênis. Vai lá, não pensa. Tenta também não pensar naquele barulhinho que a bolinha de tênis faz quando cai. Tenta não pensar também. Não é possível a gente conseguir ter tanto controle assim dos pensamentos, certo? A gente controla os pensamentos muito menos do que a gente imagina. E também as emoções. A gente escuta por aí, controle as emoções, só tenha emoções agradáveis, tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que sentir só coisas boas, não pode ter espaço para tristeza e tal. Não, isso não é verdade. Cada emoção tem a sua beleza, cada emoção tem a sua função. É muito importante que a gente sinta todo o leque das emoções. A gente precisa equilibrar a nossa vida. Equilibrar como? Com emoções agradáveis e emoções desagradáveis. A vida é um equilíbrio, não é possível. O adoecimento, o que é? É apenas emoções desagradáveis, ou a gente ter muito emoções agradáveis. Também é um problema, porque se a gente está totalmente relaxado, né, a gente também não consegue fazer algumas coisas que são importantes, como engajar numa atividade. E aí, por exemplo, a gente pode ter uma função boa do estresse, da ansiedade. A gente pode ter uma função boa disso, que é quando isso eleva um pouco o nosso engajamento com determinada atividade. O excesso é que pode prejudicar. Né? O excesso de algumas emoções, ou não é só excesso, porque eu nem sei se tem como a gente medir tanto excesso, mas é de que forma que a gente se relaciona com as nossas emoções. A gente aprendeu na nossa vida a se relacionar com elas de uma forma de vê-las como extremamente aversivas. Né? Só que cada emoção vai ter uma função, e isso eu vou conversar com vocês nos próximos episódios, principalmente sobre a tristeza, né? E a raiva. Acho que são duas emoções muito importantes. Tristeza, raiva e medo, são 3 emoções, né? Muito importantes e muito básicas que nós temos na nossa vida. Né? Então, se vocês podem me perguntar, mas então, psicóloga, se a gente não tem tanto controle das nossas emoções e não tem o controle dos nossos pensamentos, do que a gente vai ter controle da nossa vida? Bem, eu já digo para vocês, né, que acho que a maior lição que a gente tem na nossa vida é entender que a vida ela é incontrolável, né? A vida ela é inconstante, né? E imprevisível, né? Então a vida ela não tem coerência, né? A vida ela é caótica e a gente vai se adaptando nela, né? E a gente vai desenvolvendo a nossa flexibilidade psicológica para ir lidando com o que acontece na nossa vida. Quanto maior a nossa flexibilidade, né, psicológica, mais funcionais nós conseguimos ser. Então, se a gente não consegue ter tanto controle assim das nossas emoções e dos nossos pensamentos, vocês vão me perguntar, então, psicóloga, o que eu tenho um pouco de controle, né? Eu vou dizer para vocês que são dos teus comportamentos. Nós conseguimos ter muito mais controle dos comportamentos do que das emoções e dos pensamentos. Aliás, muito do adoecimento das pessoas é tentar controlar ou evitar as emoções e os pensamentos. A gente precisa colocar o nosso comprometimento nos nossos comportamentos, né? Mas não são quaisquer comportamentos, né? Eu preciso entender que pessoa eu desejo ser, quais são os valores que eu tenho, e aí me comportar diante desses valores, exercitar a pessoa que eu quero ser.
né? A gente não vai alcançar essa pessoa nunca, porque isso é um exercício todo dia. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está exercitando ser a pessoa que nós desejamos ser. Então, se nós não controlamos os pensamentos, não controlamos as emoções, nós temos um pouco mais de controle dos nossos comportamentos. Mas esses comportamentos, eles precisam estar direcionados aos nossos compromissos de vida, estar direcionado àquela pessoa que nós desejamos ser. Tem uma metáfora muito legal, que compara a nossa vida com navegar, né? Então vamos considerar que nós somos pessoas que estamos navegando em alto mar. Agora, o mar, ele nunca é estável, né? O mar, a gente pode ter tempestades, a gente pode ter nevoeiro, a gente pode ter um mar muito revolto, né? Mas agora, quando a gente está navegando, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um farol. Para que serve esse farol? Esse farol, ele serve para dar um sentido para a gente, um rumo, para dizer para onde a gente quer ir. Então é fácil a gente ver o farol quando o tempo está bom, mas ele é muito importante a gente saber aonde que ele está, para que lado ele está, para os momentos que a gente tem de mais difíceis, quando está escuro, quando o nevoeiro está muito forte. Então a gente precisa ter uma ideia para onde a gente quer ir nesses momentos, ou seja, quem nós desejamos ser nesses momentos difíceis. E a gente só consegue ir até o farol remando, e o remar é os nossos comportamentos. Agora, a tempestade, o nevoeiro, o que é isso? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, são as coisas mais caóticas que acontecem na nossa vida. Então a gente precisa se manter engajados no nosso remar, mesmo quando o tempo está ruim, certo? Então, a gente adoece quando a gente não vai em direção a um farol. A gente adoece quando a gente pode estar com o nosso barquinho parado, né? E a gente fica com ele parado e não consegue encontrar um sentido para as coisas. Quando a gente não tem clareza de onde está aquele farol. A gente não tem clareza do que é importante para a gente. Então, acho que o primeiro trabalho é a gente pensar o que é importante para a gente, que pessoas nós desejamos ser, para isso ajudar a gente a passar pelos momentos difíceis da nossa vida, né? Pelos momentos de tempestade que nós temos. Certo, pessoal? Muito obrigada e esse foi mais um episódio do Pílulas de Terapia.